Mais uns minutinhos. Começa. Gabriela, boa noite. Oi, Daiane, boa noite. Só faltam 3 pessoas. Um minutinho ainda. Vamos começar então, pessoal? Conforme for entrando aí, a gente está mandando ver. Galera, estava pensando numa coisa aqui. Eu tenho visto que vocês não gostam muito de falar nas aulas, tal, mas na atual conjuntura em que vocês estão saindo, provavelmente o ano que vem, para o mercado de trabalho, é necessário, porque no ramo de administração você tem muita reunião, você tem uma série de coisas que você tem que apresentar, que você tem que fazer esse tipo de coisa, né? Então, a partir da próxima aula, eu vou exercitar um pouco isso, até para ajudar também vocês na nota, né? Então, eu acho que eu vou fazer um pouco isso, da gente forçar um pouco isso em vocês, porque quando não se tem o hábito, é difícil mesmo. Eu entendo que seja difícil mesmo da gente poder falar na aula, tal, principalmente quem é mais tímido e tal, só que isso tem que se tornar uma situação em que a gente começa a trabalhar isso, tá? Qualquer reunião de administrativa você tem isso, você tem que se expressar, às vezes você tem que demonstrar em gráficos, você tem que demonstrar em PowerPoint e tal.
Então, eu vou fazer um joguinho com vocês aí, bem facinho, bem legal, tá? Para a gente poder estar se habituando um pouco mais nisso, tá? Uh, Principalmente na questão proatividade e reatividade, que é o que a gente fala, né? Vocês têm que fazer isso, vocês têm que se sobrepor, vocês têm que, por exemplo, numa entrevista de emprego, ontem eu falei muito com o oitavo, com o sétimo termo, a respeito disso, né? Numa entrevista de emprego, você tem que se preparar antes, você tem que buscar algumas coisas antes e tem que ser desenrolado, senão vocês vão ficar eternamente com o diploma colocado na gaveta, não é essa a intenção da faculdade, né? A intenção é que vocês vão para o mercado de trabalho, que vocês comecem a trabalhar, e se for nesse ritmo que vocês estão, qualquer entrevista de emprego vai derrubar vocês, tá? Então, eu tenho aí, graças a Deus, nos últimos meses aí, foram 3 pessoas, ex-alunos meus, que foram contratados pelo Cicobi. Então, naturalmente que isso foi trabalhado, já tive alguns grupos aqui que há 2 anos atrás não gostavam de fazer isso, e lá no final saiu um trabalho excepcional do Supermercado São João, tá? Porque o Supermercado São João, quando eu fazia esses trabalhos, vocês tinham que apresentar para o cliente, então teve gente da diretoria do Supermercado São João lá na faculdade. Então, a hora que chega a hora de apresentar, fazer um negócio desse, aí vocês tremem na base, aí não sai a coisa, não consegue se desenrolar, tá? Então, eu vou, a partir da próxima aula, ver se eu trabalho um pouco isso com vocês, da gente se manifestar um pouco mais aqui, né? Porque senão eu falo 1h30 com vocês aqui, a aula se torna até cansativa, tanto para vocês quanto para mim, né? Fico aqui 1h30 falando, e aí isso não adianta nada. Às vezes vocês guardam só 10% daquilo que eu falo. Então é melhor a gente interagir, a gente tá trabalhando esse tipo de coisa já, né, para não ter problema lá na frente. Porque provavelmente o ano que vem as aulas voltem, talvez agora no segundo semestre, volte a ser presencial, e aí eu tenho esse trabalho com vocês aí que são de empresas. As empresas, a gente oferece de graça para as empresas para poder estar fazendo. Só que chega lá no final, você tem que apresentar esse trabalho para o cliente final, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar um pouco isso aí também. Eu já vi que vocês se desenrolam bem no presencial, aqui no EAD, que não está funcionando, né? No presencial, eu já vi a apresentação de vocês da professora Ana, tal. Então, acho que não vai ter problema, não. Vamos trabalhar isso, beleza? Então, vamos lá, galera. O que eu trouxe para vocês hoje, a gente estava falando de análise ambiental, né? Não sei se vocês vão lembrar aí, também para quem não assistiu a aula passada. Análise ambiental, fora a análise que a gente faz de pesquisa no mercado, tá? Que você vai lá, faz um questionário de pesquisa, aquele que a gente fez em aula, que a gente até simulou, né, apresentar ele, tudo. Aquele formulário não é a única coisa que você faz quando você faz um projeto de marketing, tá? Quando você faz um projeto de planejamento de marketing. O que é o planejamento? Você tem que analisar tudo que pode dar errado antes, tá? Então, quanto mais, eu costumo dizer, quanto mais informações você tem, menor a possibilidade de você estar errando, tá? Então, não é só aquela pesquisa, aquele questionário de pesquisa, o formulário de pesquisa que a gente trabalhou, que é o tipo de informação que eu tenho. A gente já trabalhou, a gente já viu aqui, né, o formulário de pesquisa, depois a gente viu o SIM, né, que é o Sistema de Informação de Marketing, para quem não lembra aí, Sistema de Informação de Marketing, ele envolve o próprio formulário de pesquisa, envolve um software de pesquisa, onde você vai ver lá quais foram suas vendas, como que aconteceram suas vendas, tal. Você vai perguntar para o funcionário qual é o
produto que mais está girando. Então, esse tipo de coisa. E também tem uma terceira modo que você procura algumas informações externas. Por exemplo, se você estiver trabalhando com um produto que esteja baseado no dólar, você vai procurar quanto que está o dólar ali e tal. Então, esse tipo de informação externa, que eu já vi também com vocês, em sites do IBGE, onde a gente vê o número da população, qual é a renda, né? Esse tipo de coisa. Então, essas são as informações do SIM que a gente viu nas aulas anteriores aí. E na aula passada, eu comecei a trabalhar com vocês a análise ambiental. E o que era a análise ambiental? Eu preciso checar, fora essas informações, tudo aquilo que envolve a minha empresa com relação ao mercado externo, com relação ao meu concorrente. Então, eu vou analisar tudo que esteja em volta dessa empresa, também no interno e no externo. Então, é necessário que eu analise, por exemplo, o que está acontecendo de ponto forte dentro da minha empresa, o que está acontecendo de ponto fraco, o que são as minhas oportunidades que eu vou ter de mercado, quais são as ameaças que os concorrentes vão representar para mim. Então, tudo isso é necessário que a gente faça essa análise, tá? Antes de fazer um planejamento de marketing. Então, vocês veem que lá daquela primeira aula, quando a gente começou a falar, que vocês falaram que mais ou menos representa a publicidade, vocês veem o quanto complexo é você fazer um planejamento de marketing, tá? Então, vamos começar hoje nessa questão aqui do análise de SWOT, é mais conhecida como análise de SWOT, tá? FOFA, muito pouca gente que fala. FOFA, na verdade, é só a tradução de SWOT, que são as iniciais das palavras em inglês, tá? Mas FOFA, força, fraqueza, oportunidade e ameaça, tá? Então, força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Beleza? Então, vamos lá para a gente ver o que é esse FOFA aí, né? Como que a gente trabalha essa análise SWOT. Eu vou até só falar análise SWOT, porque é o que cai normalmente. Por exemplo, vocês vão prestar um concurso, alguma coisa desse tipo, é o que vocês vão ver, tá? É a questão de como análise SWOT, não como FOFA. Tá? Às vezes as pessoas colocam as duas, mas o que é mais usual é a análise SWOT. Tá? Então, análise SWOT, faltou um acentinho na análise aí de baixo, né? Análise SWOT elaborada pelo norte-americano Albert Humphrey é um diagnóstico estratégico que permite estabelecer relação entre os pontos fortes, as oportunidades e ameaças no ambiente organizacional. Então, eu costumo dizer, pessoal, quando eu tenho uma frase longa aqui que eu li para vocês e vocês não entenderam nada, eu costumo dizer para a gente quebrar essa frase para ficar mais fácil, assim como eu fiz lá no início com a denominação de marketing, tá? Então, vamos lá. Ó. Análise SWOT é um diagnóstico estratégico, ou seja, eu preciso checar tudo aquilo que envolve a minha empresa na questão das... Vocês lembram que antes de fazer o diagnóstico estratégico, eu vou checar as leis que compõem a situação, eu vou checar quais são, né, dentro do meu questionário de pesquisa lá, eu vou checar o perfil do consumidor, eu vou checar o perfil mercadológico e tal. Então, tudo isso, né? E para que se faça um diagnóstico estratégico, o diagnóstico é quando você coleta uma série de informações e aí você toma uma decisão mais acertada, com menos possibilidade de erro, tá? Então, ó, um diagnóstico estratégico que permite estabelecer relação entre os pontos fortes e fracos. Então, eu vou analisar os pontos fortes e fracos da empresa, tá? Aquilo que eu sou melhor que o meu concorrente ou não, tal. E as oportunidades e ameaças. O que são as oportunidades e ameaças? Referente ao meu concorrente. Ponto forte e fraco é onde eu sou forte e onde eu sou fraco.
tá? Então, vamos dizer assim, que eu tenho um preço muito bom no meu produto, só que a qualidade dele, em compensação, ela é extremamente fraca, tá? Então, esses são os pontos fortes e pontos fracos da empresa. E as oportunidades e ameaças? Oportunidades é onde eu posso atacar no mercado que eu vou ter uma certa vantagem competitiva. Então, ele é externo, ele é com relação ao meu concorrente, tá? Eu vou ter a oportunidade em cima do mercado, então, naturalmente, eu vou estar tirando de algum concorrente, tá? E as ameaças? As ameaças são as que o meu concorrente representa para mim, ok? Então, simples assim, ó, ponto forte e fraco. É o interno da empresa, onde eu sou forte, onde eu sou fraco. Oportunidades e ameaças são do ambiente externo, do ambiente organizacional, tá? Então, olha lá, ó, que eu falei para vocês, ó, SWOT, né? Strength, Weakness, Opportunities, Traits, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, essas são a forma com que é colocada aí, só para a gente saber, né? Então, ó, qual é a função do SWOT dentro de uma empresa? Então, ó, permitir a escolha de, primeiramente, de uma estratégia adequada, tá? E o que é essa estratégia adequada? É onde eu não vou, onde eu não posso errar, tá? Então, eu coleto uma série de informações para eu não errar. Então, ó, permitir a escolha de uma estratégia adequada para o alcance dos objetivos. Quando eu faço uma estratégia, ela busca objetivos. Você não faz uma estratégia para uma coisa presente ou passada. Você faz uma estratégia para uma coisa futura, né? Você monta uma estratégia visando alguma coisa, visando alguma mudança. E sempre para melhor, né? Então, para o alcance dos objetivos, a partir de uma avaliação crítica dos ambientes interno e externo da empresa. Eu não posso, pessoal, chegar e ser bairrista, tá? Dentro da empresa. E o que é bairrismo dentro da empresa? Eu não posso simplesmente tapar os olhos para os problemas que acontecem dentro da empresa, tá? Então, é por isso que a gente faz uma avaliação crítica, ok? Então, eu vou fazer uma avaliação crítica dos ambientes interno e externo da empresa, ou seja, das forças e fraquezas, tá? Vou ter que ver onde é que eu sou fraco, isso é extremamente difícil, né? Principalmente para um dono de empresa, mas existem as coisas onde você é fraco. E também o ambiente externo da empresa, né? Onde que eu preciso reconhecer onde o meu concorrente está sendo melhor do que eu, para eu poder atacar isso, ok? Então, ó, como montar a SWOT, tá? Forças e fraquezas, né? Que eu falei para vocês, é em cima do ambiente interno da empresa, ou seja, ações que são controláveis. Então, tudo que está no ambiente interno da empresa, vamos supor, o meu preço, a minha propaganda, a minha entrega, sabe, a qualidade do produto, o próprio produto, tá? Tudo que se refere ao interno da empresa são ações controláveis, são ações que eu posso movê-las a qualquer ponto, tá? E as oportunidades e ameaças, ó, elas são do ambiente externo e aos públicos da empresa, né? Ou seja, nos ambientes não controláveis, tá? Eu não vou controlar, por exemplo, a alta do dólar, eu não vou controlar as leis que regem o meu segmento. Às vezes pode ser que venha uma lei lá do governo federal, eu não tenho como interferir nisso, tá? Então, isso refere-se sempre ao ambiente externo, aquilo que eu não posso controlar, ok? Então, ó, nos pontos fortes e fracos, ou seja, no ambiente interno da empresa, tá?
Análise das deficiências e qualidades da empresa. Olha, estou falando de interno, estou falando de coisas que acontecem dentro da empresa. Ó. Então, são análises das deficiências e das qualidades dentro da empresa. Tá? Então, para avaliar as forças e fraquezas, ou seja, o ambiente ali interno, né? Para avaliar as forças e fraquezas, deve-se considerar cada função empresarial. Então, olha como a gente está falando que é do interno. Ó. Setor de recursos humanos faz parte do interno da empresa. Setor de finanças é um setor interno de empresas. Setor de marketing, setor interno de empresa. Produção e operação de serviços ou operação do próprio produto, né? Setor interno da empresa. Tecnologia da informação dentro da empresa. E pesquisa e desenvolvimento também dentro da empresa. Tá? Então, isso aqui eu posso controlar. Eu preciso ter isso na cabeça. Tudo que existe dentro do ambiente interno, eu posso modificar e controlar. Então, as ações que são feitas aqui, elas são mais fáceis de serem feitas. Ok? Então, ó, as forças, com relação às forças, é algo que a empresa faça bem ou que constitua uma característica que aumente a sua competitividade. Normalmente, pessoal, vocês vão lembrar que caiu lá na prova, quando eu falei de posicionamento de mercado, que posicionamento de mercado não é a posição em que ela está ocupando, e sim a posição que ela está ocupando na mente do consumidor. Tá? Então, aquilo é onde ela está tendo vantagem competitiva. Tá? É onde a empresa é melhor do que a sua concorrente. Então, ó, é algo que a empresa faça bem, ou constitua uma característica que aumente a sua competitividade. Tá? É aquilo que eu sou bom. Então, ó, a competência, o know-how que tem essa empresa ao longo dos anos, né, que ela comercializa alguma coisa, os ativos físicos dessa empresa. O que são os ativos físicos? Aquilo que existe de maquinário dentro da empresa, de veículos, tal. Tá? Os ativos organizacionais, tá? Da própria organização, os ativos intangíveis. E o que é intangível? São aqueles que eu não posso pegar, por exemplo, a própria marca da empresa é um ativo intangível. Por exemplo, hoje a Coca-Cola vale mais a marca do que os próprios ativos físicos dela. Se eu juntar todas as fábricas, não vale o valor de todas as fábricas, não vale o valor que vale a marca. Tá? Então, são ativos intangíveis, as capacidades competitivas, ou seja, eu posso aumentar essa produção, eu posso trabalhar o preço nesse aumento da produção, posso trabalhar um preço diferenciado e tal. Então, são as capacidades competitivas dela, né? Os atributos específicos, às vezes você tem algum produto que ele tem uma patente, que ninguém pode copiar aquele produto. Então, eles têm atributos específicos que as outras não têm, tá? As alianças estratégicas, por exemplo, a SSI Schiffer é uma delas. Se uma das empresas, né, que a gente viu lá, do Boticário ou da Natura, elas não tivessem isso aí, uma das outras estaria tomando vantagem em cima dela, tá? As parcerias corporativas que você pode ter, ou seja, de outras empresas, e a imagem, né, de marca, são exemplos de forças aí. Então, existe uma série de coisas internas da empresa que vale muito para essa empresa. Então, eu preciso tomar muito cuidado. Essas forças, tá, são o que a gente tem de melhor dentro da empresa. Tá? E as fraquezas, ó, é algo que falta à empresa, ou seja, que ela não tem, que ela execute mal, ou tem um espaço aí por dar, né, que ele execute mal, ou que as ponha em desvantagem em relação à concorrência.
ou seja, as fraquezas em geral. Então, por exemplo, se o meu concorrente tem um preço melhor que o meu, né, isso é uma fraqueza que eu tenho, que às vezes tem que trabalhar em cima dela. Então, ó, são justamente a falta dos elementos encontrados nas forças, ou seja, aquilo que eu não tenho, tá? Que o meu concorrente é melhor do que eu. Então, ó, ausência ou deficiência de know-how, por exemplo, e de competências. Às vezes você tem competência, não tem competência para aumentar a sua capacidade produtiva, tá? Então, isso são fraquezas. E você não vai poder trabalhar essas competências em cima da sua concorrência, ok? Então, vamos lá, ó. Aí nós vamos para o ambiente externo, que são as oportunidades e ameaças, né? Do ambiente externo, ou seja, com relação à minha concorrência, tá? Então, ó, de acordo com o ambiente externo, você tem a análise de oportunidades de produtos e mercados disponíveis à empresa e as ameaças à sua competitividade, tá? Então, quais são as oportunidades? Aquelas que eu consigo ser também melhor do que minha concorrência em cima do ambiente externo, tá? Então, eu consigo negociar melhor, por exemplo, a distribuição desse produto, eu consigo negociar melhor o dólar, tal. Então, são oportunidades que eu posso ter. Assim como eu posso ter também as ameaças, onde o meu concorrente tem alguma coisa que eu não tenha que faça melhor do que eu, tá? Então, por exemplo, as oportunidades em cima de uma legislação, em cima do próprio mercado, ou seja, legislação em cima de algumas leis, você às vezes consegue ter uma vantagem competitiva, né? Em cima do seu concorrente. A questão também do próprio mercado, né? Do próprio mercado é o seu produto, o seu serviço ser melhor do que o seu concorrente. Ou seja, as coisas que são de mercado normal. Ou as oportunidades de tecnologia, quando você tem algum maquinário que o seu concorrente não tem, que ele te faça produzir mais rapidamente, que ele te faça produzir com mais intensidade, de forma mais barata, tá? Então, essas são as oportunidades. E as ameaças? Ó, a evolução do ambiente externo, ou seja, da sua concorrência, tá? Às vezes, você tem alguns produtos novos que vão surgindo e tal, então isso é a evolução do seu ambiente ali externo. Então, isso pode te afetar de alguma forma. Também tem o direcionamento e intensidade das mudanças que ocorrem, tá? Então, por exemplo, entra governos novos, coloca novas situações de mercado, e essas mudanças você tem que absorvê-las rapidamente. A gente viu aí muito, né, nessa questão do Covid. As empresas que trabalharam de forma mais rápida, né, que trabalharam essas mudanças de forma mais rápida, são as empresas que vão sair antes dessa crise. Tá? E as ameaças também, a questão das resistências a inovações. Então, às vezes, você pega um gerente, um dono de fábrica, que é avesso a algumas inovações, e a empresa acaba ficando para trás nesse sentido. Tá? Já vi muito disso. Tem empresas que ainda não começou a movimentar essa questão de vendas por internet, de usar a internet como um aliado de vendas. Tem algumas empresas que são avessas a isso. Então, isso são ameaças. Beleza? Então, ó, dentro das oportunidades e ameaças, ó, a tecnologia, alterações possíveis, custo de capital para entrada, ou seja, às vezes você não consegue comprar porque você não tem capital para comprar aquela determinada maquinária e tal. Então, tudo que se relaciona a isso, tá? A questão das legislações, onde existem planos do governo, política econômica financeira, se eu tenho uma alta do dólar, diminuição do dólar, tem alguns produtos que acabam faltando no Brasil, ou, às vezes, quando o plano econômico nos favorece, esse produto acaba ficando mais barato aqui no Brasil. Então, esse jogo também faz parte da legislação desse jogo de interesses das empresas, tá? Também as instituições financeiras, ó, os títulos,
a quantidade, tipo de operações que são feitas, quais as condições. Então, às vezes, você consegue, se você tem um capital alto dentro da empresa, você consegue comprar o produto à vista, com vantagens competitivas, e vender eles a prazo, onde você também obtém vantagem competitiva, quando você dá um prazo maior de condição para você estar vendendo o seu produto. Tá? Então, isso são ações financeiras, instituições financeiras. Tá? Tem também as questões sindicais, estrutura, objetivo, poder. Se vocês não sabem hoje, algumas empresas estão saindo do estado de São Paulo por essa causa dentro do estado de São Paulo é muito cara. Tá? Manter um empregado, tem o sindicato, ele faz com que você tenha uma série de condições que às vezes a fábrica não tem condições de pagar. Tá? Então, tem uma série de empresas que foram para o interior da Bahia, foram para o interior de Pernambuco. Tá? Por quê? Porque o custo sindical é mais barato, né? O custo sindical é menor nessa região. Tá? Aqui eles conquistaram muita coisa e acabou se tornando inviável para as empresas. Beleza? Também a questão da comunidade, ó, aumento ou não da população, os valores sociais que ela carrega, né? Então, tudo isso são fatores que elas podem representar uma oportunidade ou elas podem representar uma ameaça para a empresa. Tá? Depende da forma com que ela trabalha. Beleza? Dentro das oportunidades e ameaças, ó, do ramo de negócios, tá? Primeiro, a questão dos consumidores, quem, onde, a renda, como compram, que nada mais é aquela questão da gente entender o perfil do consumidor naquelas pesquisas que a gente faz de mercado, tá? Então, vocês lembram lá que o fator primário dentro de uma pesquisa de mercado é o perfil do consumidor, né? Seu sexo, sua renda, a renda familiar, qual cidade ela mora. Então, isso são as questões do consumidor, do perfil do consumidor. Tá? Também tem as situações de mercado. Ó, a segmentação que eu tenho de mercado, por exemplo, qual é a minha segmentação? A minha segmentação é de sabão em pó. Então, eu tenho toda uma linha de sabão em pó, de amaciante, de sabão de coco, tal. Então, toda uma segmentação naquele ramo. Né? Vocês veem a Coca-Cola. Coca-Cola existe. A Coca, Fanta, Sprite, água mineral. Tá? Então, são situações de segmentação de mercado. Também as situações de competição do mercado. Tá? Você tem competições do preço, você tem competições de prazo de entrega, você tem competições de prazo de entrega, de prazo de pagamento. Então, são situações de mercado, de nichos específicos, ou seja, de grupos específicos que consomem aquele determinado produto. Tá? A questão de atrativos também de mercado, aquilo que eu sou melhor, o meu posicionamento de mercado, isso é um atrativo para quem está comprando o meu produto. Ok? Então, ó, também a questão do segmento, ó, o tamanho daquele segmento, o tamanho qual é o tamanho, por exemplo, do segmento de mercados diet. Então, vocês lembram lá que eu vou buscar, dentro de uma pesquisa externa, ou seja, ver quantos habitantes, qual é a porcentagem dos habitantes que consomem produto diet, tá? Então, eu preciso saber do tamanho desse mercado para eu poder fazer a minha estratégia, para eu saber quantos por cento desse mercado a minha empresa fornece, tá? Então, isso são ações de segmentação aí, de segmento. Quais são as tendências, tá? Tendência de moda, quais são as tendências, por exemplo, de embalagens, tá? Os tipos de produtos ó, e serviços que são feitos, né? Qual o segmento do tipo de produto aí que eu falei para vocês, beleza? E com relação a concorrentes, ó,
Quantos concorrentes eu tenho? Quais são eles? Eu preciso levantar isso, tá? Qual a participação no mercado também desses concorrentes? Eu falei para vocês anteriormente da minha participação, né, no mercado. Aí qual é a participação desses concorrentes no mercado, tá? Quais as tecnologias que esses concorrentes utilizam que eu não tenho ainda na minha empresa, ok? Ou o concorrente não tem que eu tenho. Então, preciso saber tudo isso, né? Questão de fornecedores. Quem são os fornecedores meus e quem são os fornecedores do meu concorrente, né? Quantos são? Onde eles estão localizados? Quais são os seus preços, seus prazos, tá? Sua qualidade. Então, existe uma série de coisas onde eu posso trabalhar no meu ramo de negócio aí, onde eu posso trabalhar essas oportunidades e ameaças, tá? Eu lembro a vocês que, pessoal, as oportunidades estão, prestem atenção nisso, pelo amor de Deus, tá? Para não falar besteira depois na prova. As oportunidades estão relacionadas ao posicionamento de mercado da empresa, tá? As ameaças estão relacionadas aos problemas que eu tenho que solucionar dentro da empresa. Lembra quando eu falei para vocês que a gente faz uma pesquisa de mercado, a gente acha duas coisas, lembra lá naquele esqueminha que eu passei para vocês? Então, na pesquisa de mercado, no resultado dela, a gente vai achar duas coisas, que é o posicionamento de mercado, tá? Que é onde ela leva vantagem competitiva, e os problemas, que são aqueles que eu preciso solucionar através de um sistema de gestão ou através de simples coisas que eu faço lá dentro da empresa. Beleza? Então, não se esqueçam disso, pelo amor de Deus. Posicionamento de mercado, essa palavra vai acompanhar a gente até o final, tá? Então, ó, dentro das forças ainda aí, ó, que pode ser uma força dentro da minha empresa? Por exemplo, a boa qualidade do meu produto, tá? Melhor do que da minha concorrência. A experiência técnica na produção do dono ou dos colaboradores, tá? Então, se eu tenho um funcionário excelente, eu preciso mantê-lo, tá? Porque ele representa, através dessa experiência técnica que ele tem, ele representa uma certa vantagem para mim, uma certa força, uma certa vantagem competitiva, tá? Ao passo que se eu perdê-lo para uma concorrência, isso pode afetar o meu mercado, ok? O local próprio, por exemplo, é lógico que você vai ter vantagem competitiva se você não tiver que pagar um aluguel, né? Sua localização própria é um fator de vantagem, né? Se eu não tiver que pagar aluguel, eu posso diluir isso no meu preço final. O preço competitivo, evidente. Se eu não tiver um preço competitivo, né? Se eu tivesse preço competitivo, eu vou ser uma força. Se eu não tiver, vai ser uma fraqueza. A boa organização no processo produtivo. Pessoal, tem várias empresas hoje que utilizam normas técnicas para ter uma boa organização no processo produtivo, tá? E o que são normas técnicas? Não sei se vocês já ouviram falar. ISO 9000 é uma norma técnica. QS 9001 é uma norma técnica. Então, essas normas, elas falam como que você vai agir dentro da sua empresa para que você tenha uma certa organização, tá? Ela vai criar normas, por exemplo, de entrega, para que você não atrase a sua entrega de produtos. Ela vai criar normas internas para que, por exemplo, mínimas, para que, por exemplo, ao sair você apaga a luz, tá? O telefone não pode tocar mais de 3 vezes, alguém tem que atender. Então, isso são normas dentro da empresa que vai, é lógico, eu estou falando bem simples, mas existem normas mais, mais legais dentro da empresa, umas normas mais bem elaboradas dentro da empresa, né?
Também a questão da localização adequada. Por que que as pessoas colocam seus negócios no centro? Porque, apesar de, às vezes, ele não ficar mais próximo de algum, da sua casa, né? Às vezes você tem um mercadinho de bairro que é mais próximo, mas ele está mais bem posicionado em relação ao município inteiro. Quando eu coloco no centro, eu estou mais perto de vários posicionamentos lá onde minha empresa está instalada, tá? Então, essa localização adequada ela é primordial, tá? Isso é uma vantagem competitiva, ok? Não precisa ser no centro, tá, galera? Às vezes você pode colocar, por exemplo, numa área deficitária, por exemplo, falta um mercadinho de bairro no meu bairro, tal. O cara vai lá e implanta. Legal. Por que essa localização é adequada? Porque não tinha nenhum mercadinho lá, tá? Também a questão da posição adequada no mercado, tá? O que é uma posição adequada no mercado? Se eu tenho um posicionamento de mercado que ele é melhor que o da minha concorrência, tá? Lembrando que posicionamento como que a gente posiciona o produto na cabeça, a fábrica, a marca na cabeça do meu consumidor, tá? Então, se eu tenho um posicionamento de preço, por exemplo, vamos citar exemplo aí, a cerveja Cristal. Qual que é o posicionamento de mercado da cerveja Cristal? É ter um produto mais barato, tá? Então, ela tem que trabalhar para ter esse produto mais barato sempre. Isso que é um posicionamento adequado no mercado. Eu não posso oscilar isso, tá? Eu não posso, de repente, eu tenho uma posição na cabeça do consumidor de que eu sou mais barato e quando o consumidor vai lá, eu estou mais caro que uma Heineken, por exemplo. Isso vai dar errado, tá? Isso não é um posicionamento adequado. Se você escolhe ser mais barato, se você escolhe ter qualidade superior, aquilo ele tem que prevalecer sempre, tá? A questão do capital próprio ou crédito acessível, tá? Se eu não precisar de crédito, melhor ainda, se eu tiver um capital que eu consiga manter o meu negócio, excelente. É uma força absurda, tá? Ao passo que se eu tiver que, por exemplo, pegar um crédito, eu já estou tendo desvantagem, aliás, né? Porque os juros são altos, tal. Então, a questão da linha de crédito aí. E a mão de obra qualificada, né? A gente tem visto aí várias empresas que se instalam em determinadas regiões, por exemplo, no setor calçadista. Se eu pegar calçados masculinos, ele é Franca. Se eu pegar calçados femininos, ela é Jaú. Se eu pegar calçados infantis, ele é Birigui. Tá? Se eu pegar tênis, por exemplo, tênis de marca, tênis sem marca, tal, mas tênis, você vai falar de Minas Gerais, lá que é uma cidade de Minas, lá que eu esqueci o nome, tá? Então, você tem mão de obra qualificada nesses lugares, porque nesses lugares, como é um polo muito grande, então tem, por exemplo, Senai, que ensina, qualifica a mão de obra, você tem alguns outros tipos de cursos que qualificam essa mão de obra, por exemplo, Sebrae, Senai, Senac, tá? Então, tem vários institutos que ensinam esses trabalhadores, tá? E aí isso se torna mão de obra qualificada naquela determinada região, ok? E as fraquezas, ó, pouco controle de estoque. Você vai lá, você tem funcionário que te rouba, você nem sabe, tal. Falta de experiência técnica, ó, do empresário ou dos colaboradores, tá? A má administração do capital de giro. Vocês também já devem ter estudado a questão do capital de giro, né? Eu tenho que deixar um capital na minha empresa para que eu não dependa, por exemplo, de banco para alguma eventual situação que aconteça
de mal. Então, eu tenho que trabalhar, quando eu faço uma empresa, quando eu monto uma empresa, eu preciso deixar um capital de giro, que a gente fala. Eu preciso deixar um capital separado para eventuais coisas, tá? E esse capital ele precisa ser no reposto. Eu não posso acabar com esse capital de giro, ok? Se eu acabar com esse capital de giro, naturalmente, isso vai ser uma fraqueza, porque a empresa começa a depender de crédito, começa a depender de fatores externos. Então, a má administração do capital de giro, ela é uma fraqueza muito grande dentro da empresa, tá? Questão do tamanho inadequado. Se eu precisar aumentar a minha produtividade, tem como? Se não tiver, é uma fraqueza, pessoal. Então, tamanho inadequado. Assim como o tamanho dos galpões, né? Que a gente viu lá na SSX Shipper, que ela aproveita o máximo dos galpões e tal. Então, o tamanho inadequado aí pode representar uma fraqueza. O controle insuficiente da direção da empresa, tá? Quando a direção da empresa não atua de forma correta ali e tal, é um problema sério, tá? Nenhuma promoção, eu preciso fazer de vez em quando determinadas promoções, né? Para eu atrair o meu cliente. Não sempre, pelo amor de Deus, que isso depois você não consegue voltar ao preço normal ao produto, tá? O baixo nível de estoque no período de vendas a pico, ou seja, quando eu tenho mais vendas, eu tenho um baixo nível de estoque. Foi o caso que aconteceu aí na Covid, que faltou papel higiênico, faltou gás de cozinha, tá? Então, é porque as empresas tinham um baixo nível de estoque. E quando eu tenho, logicamente, o preço alto é um problema sério, né? Uma fraqueza. Beleza? E dentro das oportunidades, inexistência de produtos desse tipo no mercado, ou seja, quando eu tenho a patente de determinado produto, né, que ninguém pode copiar, então eu não vou ter concorrência de produtos diretamente. Então, eu tenho inexistência de produtos, né? Outro fator, o crescimento da demanda por produtos similares. Então, sai lá na Globo, lá, né, que no Big Brother, por exemplo, foi feita alguma ação de merchandise lá, em que as pessoas começam a procurar aquele determinado produto, tá? Então, ele pode ter o crescimento de demanda, de repente, aí, ou alguma roupa que aparece na novela, por exemplo, alguma coisa assim, um corte de cabelo e tal. Então, isso gera um crescimento da demanda. A informação disponível sobre tecnologias, mercados e produtos, tá? Quando eu trabalho dentro de uma empresa, eu preciso saber, pessoal, o que existe dentro de tecnologia, o que existe de maquinários dentro da empresa, dentro do mercado, tá? Se eu precisar aumentar a produção, eu preciso conhecer essa tecnologia, tá? A questão do próprio mercado, eu posso buscar, vocês viram lá que eu posso buscar as informações de mercado em sites de IBGE, eu posso buscar dentro de pesquisas, tal, desse mercado, tá? As informações disponíveis de produtos, às vezes eu quero lançar um determinado produto, tal, essas informações, eu busco essas informações, tá? A escassez do produto no mercado, por exemplo, da concorrência, está escasso algum tipo de... Aliás, não da concorrência a gente falou anteriormente. Por exemplo, está escasso algum tipo de produto no mercado, tá? De repente, uma moda vira aí e algum produto fica escasso, tá? Você consegue atuar em cima desse mercado. É uma oportunidade de você crescer. A gente viu aí, ultimamente, né, de produtos vintage, por exemplo. Então, de uma hora para outra, apareceu isso. Então, isso é uma oportunidade no mercado. Tá? Políticas do governo favoráveis,
Se vocês lembrarem, não sei se vocês vão lembrar, há pouco tempo atrás aí, se não me engano, no governo, não sei se foi no governo Lula, acho que foi já no governo Lula, que nós tivemos uma da linha branca, nós tivemos uma aceitação, nós tivemos uma linha de crédito muito grande para a compra da linha branca. E o que é a linha branca? Por exemplo, geladeira, fogão, micro-ondas, esse tipo de coisa. Tá? Então, são políticas do governo que podem te favorecer. E a disponibilidade local de matéria-prima. Por exemplo, a Fiat, pessoal, quando ela abriu a fábrica dela lá em Betim, em Minas Gerais, ela exigiu que os fabricantes da matéria-prima que faziam para ela estivessem do lado dela. Tá? Você quer fornecer para mim? Você quer fornecer para a Fiat? Você precisa abrir uma fábrica aqui do meu lado. Por quê? Porque isso favorece ela trabalhar no just-in-time. Ou seja, eu não preciso de estoque. Eu ligo lá na minha fábrica, que está aqui do lado, quero que vocês me entreguem 100 portas de Uno hoje ainda. Aí os caras vão lá e entregam para eles. Tá? Então, essa disponibilidade local de matéria-prima faz com que você também tenha oportunidades. E as ameaças? Ó, o custo crescente de determinados produtos, de alguns produtos que são atrelados ao dólar, que quando acontece isso fica muito ameaçado, né? Problema nas relações interindustriais, ou seja, entre indústrias da mesma organização, ou entre indústrias competitivas, ou entre indústrias concorrentes, tá? Muitos competidores no mercado, então, vira e mexe, um aparece com uma coisa, outro aparece com outra, tal, então são ameaças. A escassez de matéria-prima é uma ameaça. A gente viu aí recentemente as usinas, né, que a gente tem aqui na região, quando tem escassez de matéria-prima, o preço do álcool vai lá em cima, como está agora, tá? Então, são as entre-safras, né, que a gente fala. Então, na entre-safra existe uma escassez de matéria-prima. Políticas desfavoráveis do governo, que ao mesmo tempo ele pode ajudar, mas também às vezes ele atrapalha, né? E o mercado decrescente. O que é o mercado decrescente? Eu tenho um produto que normalmente ele tem uma linha de conduta, esse produto, que é o nascimento dele lá no início, ele tem um aumento dessa demanda dele, ele chega num pico e, naturalmente, pessoal, nenhum produto fica lá em cima todo o tempo. Aliás, nenhum não. São poucos os produtos que ficam lá em cima por muito tempo, tá? Então, eles têm uma queda normalmente até eles desaparecerem. Ou, se, por exemplo, esse produto, ele nessa queda, depois que ele teve aquele pico, aquele auge e tal, ele tem uma queda. Só que é uma pequena queda, ele continua sendo viável para a empresa, ela mantém ele no mercado, tá? Mesmo que esse mercado ele decaiu um pouco, às vezes vale a pena você manter ele no mercado. É lógico que isso representa uma ameaça, né? Às vezes você pode ter novos produtos ingressantes aí que vão fazer com que seja uma ameaça, tá? Então, ó, deixa eu ver que horas são aqui, estão falando. Falta 20, né? Dá tempo ainda. Já está terminando já. Então, ó, análise de SWOT da área escolhida, né? Identificar os pontos fortes em relação a atividades que ela desenvolve, tá? Então, dentro do mercado dela lá, quais são as atividades que ela desenvolve, quais são os produtos e serviços, a qualidade desse produto, a quantidade, né? A participação no mercado, a quantidade, tá? O ambiente de trabalho, isso é importantíssimo. Quando a gente trabalha com marketing, pessoal, a gente ainda vai ver isso, tá? Mas eu já vou adiantar aqui para vocês. Quando a gente trabalha com marketing, a gente trabalha no ambiente externo, que é aquela pesquisa externa que a gente faz, tal.
para descobrir o perfil do consumidor e tal. Só que a gente também trabalha com uma pesquisa interna, que se chama pesquisa de clima, tá? O que é a pesquisa de clima? Quando eu faço essa pesquisa com os funcionários, para eu saber qual é a satisfação, é o que a gente chama de cliente interno, tá? O funcionário, ele, quando ele está satisfeito, ele tem uma melhora na produtividade, então tem uma série de coisas que vem atrelado a isso, tá? Então, dentro do ambiente de trabalho, o cara de marketing, ele trabalha também com a pesquisa interna, que é a pesquisa de clima, tá? Então, ó, os fatores positivos no ambiente interno e com as outras áreas, tá? Estrutura da área, ó, adequação do número de funcionários para as tarefas, ok? Então, tem que ter um número de funcionários adequado. Se eu tiver muito mais, isso é gasto para a empresa. Se eu tiver menos, às vezes falta, o produto vai faltar no mercado, tá? O fluxo de informações. Eu costumo dizer, pessoal, que dentro do marketing, nós precisamos, quanto menor o intervalo entre uma pesquisa e outra que você faça, tá? Esse fluxo de informações vai ser mais vantajoso. Por quê? Se eu demoro muito, tá? Para agir numa eventual situação que eu perdi mercado, tá? Se eu demoro a agir, isso vai ser muito prejudicial para a minha empresa. Então, quanto antes eu souber dessa queda, é melhor. E eu vou saber isso fazendo pesquisas de forma mais frequente, tá? E o marketing trabalha com fluxo de informação, ele trabalha com informações tiradas de todas as áreas, que nem eu falei para vocês. O número de informações que você tem vai fazer com que você diminua a sua possibilidade de erro. Quanto mais informações você tem, vai fazer com que você diminua a possibilidade de erro, tá? Questão também do suporte técnico. Se eu trabalhar rapidamente para trocar um determinado produto, eu der suporte técnico para esse produto, isso vai ser uma vantagem, tá? Vai ser um ponto forte da empresa. A qualificação técnica e humana dos meus funcionários, tá? Também é um fator que vai ser um ponto forte para a empresa, ok? E também, ó, questão do programa, acho que esse aqui é o último slide aqui, só para a gente terminar, né? Da identificação dos pontos fortes, dos pontos fracos da área em relação a, primeiro, as atividades que ela desenvolve, por exemplo, as dificuldades que prejudicam a realização dessas atividades. Por exemplo, produto e serviço, tá? O problema é exatamente o contrário do anterior. Então, produto e serviço. A baixa qualidade desse produto pode ser um problema, tá? Outros problemas relacionados a ele também pode ser um problema. O ambiente de trabalho, né? Relacionamento interno com as demais áreas, também. Relacionamento interno ruim pode ser um problema. A estrutura da área, ó, em relação à adequação do número de funcionários para execução de tarefas, avaliação quanto à sobrecarga das atividades. Então, por exemplo, se eu tenho uma área adequada naquele determinada realização daquele trabalho, tá? É lógico que é mais vantajoso. Se eu não tiver essa adequação do local, se eu não tiver a estrutura da área adequada, tá? Vamos supor que não caiba um aumento de produtividade ali, isso vai ser muito ruim, né? O baixo fluxo de informação aí, ó, fluxo de informação, se eu não tiver ele, né? Ao contrário dos pontos fortes lá, né? Se eu não tivesse fluxo de informação, é maior a minha possibilidade de erro, tá? Também a questão do suporte técnico. Se eu tenho um suporte técnico que é fraco, que ele não consegue entregar rapidamente alguma coisa que deu defeito, você vai tornar um cliente insatisfeito. E, por último, a qualificação técnica e humana, se ela não é adequada, se eu não tenho uma pessoa técnica para trabalhar com determinadas coisas, basta ver aí o que está acontecendo agora no governo, né? Essa questão dos ministros aí, que não eram da área e estão sofrendo agora com processos aí, tá? Então é isso, pessoal. Análise do SWOT
seria isso que eu teria para passar para vocês, tá? Não vão esquecer, principalmente quando eu falei lá de posicionamento de mercado, tá, galera? Isso aí é muito importante, tá? Então, vamos à chamada. Então, depois eu vou passar para vocês como que a gente vai trabalhar essas questões aí, para vocês participarem mais comigo dessa aula, tá bom? Leslie, tá aí? Peraí, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta da Lana. Desculpa, Lana, agora que eu estou vendo aqui. Professor, o fator concorrente não se define como ameaça? Ele não é externo? Sim, ele é externo. Tudo que é relacionado à concorrência, ele é externo. Mas, por exemplo, você tem um produto que ele compete no mercado externo, mas o produto você pode mudar, ele é interno, tá? Então, o fator de concorrente aqui, ele é sim, ele é externo. Ele estava colocado alguma coisa como interno lá? Lana, desculpa, eu não vi. É que assim, que o senhor tinha falado que... Deixa eu ver aqui, peraí, está muito baixo o seu... O senhor tinha falado que era como fraquezas por conta do preço, né? Que em relação ao seu concorrente. Aí eu não tinha entendido, porque pra gente, concorrente é externo, né? Tá de fora. Aí eu não tinha entendido sim. por que estava como fraqueza, mas depois que você foi explicando, aí eu entendi. Porque é uma coisa. O que a gente tem que levar em consideração aí? O que eu consigo alterar, por exemplo, o meu preço, eu consigo alterar ele. Então, ele é um fator interno, tá? Então, o que eu preciso ter essa visão. Por exemplo, se é algum fator externo, que é alguma coisa do dólar, por exemplo, aí eu não consigo alterar. Então, o preço, naturalmente, que ele é um fator que eu sou melhor ou pior que o meu concorrente. Só que ele é um fator interno porque eu consigo alterar, tá? Quando vocês puxarem o que é um fator externo? O fator externo é aquele que não está. O que é um fator interno? É tudo aquilo que está relacionado dentro da fábrica. É lógico que ele vai se relacionar com o concorrente, tal, o meu produto, ele vai competir no mercado externo, tal, não sei o quê. Só que o produto é feito dentro da fábrica, né? O produto ele está interno, ele é feito dentro da fábrica. Então eu posso alterar ele, ok? É por isso que a gente fala que é uma força e fraqueza ou uma oportunidade e ameaça, dependendo daquilo que eu posso alterar ou não. Beleza? Então vamos lá, ó. Leslie, tá aí? Leslie não? Daiane? Daiane, ok. Felipe? Não, também? Gabriela? Presente. Beleza. Zé Luiz? Tá aí, Zé Luiz? Não. Lana? Ali, né? Lucas Correia? Não. Lucas Pionório? Tá aí, né, Lucas? Lucas? Não? Acho que eu vi eles aí. Um dos dois? Bom, depois pede para mim me avisar. Monique? Presente. Wesley? Ok. 5 só? Assim, tinha mais gente. Quem ficou sem responder aqui? Gabriela? Beleza, galera. Tá aí. Então, depois qualquer coisa, o pessoal entra em contato aí, que estava presente na aula. Tudo certo, então? Bom final de semana para todo mundo. Então, semana que vem a gente começa a trabalhar essas questões que eu falei para vocês. Tá joia? Então, bom final de semana, boa noite para todo mundo aí, velho. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.